Era um período muito conturbado. Primeiro, eu vou falar da associação. A gente tinha poucas condições de trabalho. Também não tínhamos as tecnologias modernas de hoje, né? Então a gente tinha um mimeógrafo manual. Com esse mimeógrafo a gente rodava os boletins e eu ia entregar em cada departamento da universidade, em cada setor da universidade, entendeu? Era o trabalho que eu mais achava interessante. E o trabalho que eu fiz muita questão de desenvolver na associação foi o Conselho de Representantes, que eu acho que era de uma importância muito grande a gente ter um Conselho de Representantes que fosse realmente representativo. E aí nessa época a gente lutava com muitas dificuldades porque tinha pessoas que não aceitavam a associação, tá entendendo? Ou aceitavam sobre uma ideologia, um pensamento novo, diferente, e aí se encarregavam de, às vezes, até atrapalhar o trabalho da gente, faziam críticas sérias, né, severas, algumas até com motivo, com razão, entendeu? Outras infundadas. E foi assim que a gente desenvolveu o trabalho da gente na universidade. Mas eu entrei na universidade em 75. E daí para lá, a gente começou a ir tentando criar Já tinha a associação, já tinha em algumas universidades, né? Mas aí nessa greve a gente se juntou e o professor, se eu não me engano, Marcelo Lavener, foi quem foi juntando a gente. Marcelo Lavener era professor da área de Direito, uma pessoa assim muito dinâmica e com a capacidade de liderança muito grande, e foi assim que ele foi juntando a gente. A conjuntura da época era muito difícil, porque a gente tinha um salário ruim e por conta disso a gente fazia greves, né? Eu participei de todos os CONADES da época, né? E congressos da Andes, do Andes, que agora mudou, era a Andes. E a gente via a luta, não era uma luta específica só nossa, de sofrimento, de salário baixo, de falta de condições de trabalho, mas era quase de todas as universidades. E as universidades do Nordeste, acredito eu, era mais discriminada do que a USP, do que outras universidades que tinham mais condições, que faziam pesquisa. Nessa época, nossa pesquisa era muito pequena. Também não tinha curso de mestrado, não tinha curso de doutorado, mas a gente tinha muito amor e muita vontade de trabalhar e muita confiança naquilo que a gente fazia, entendeu? Eu acho que foi isso a coisa mais importante que a gente viveu. E a gente tinha um grupo, eu não quero citar nomes porque aí eu posso esquecer de alguém e alguém ficar com raiva, mas a gente tinha um grupo que era um grupo unido. A gente fazia um trabalho muito bem feito na universidade, entendeu? A gente, quando falava numa assembleia, a gente já sabia que aqueles colegas que apoiavam a gente estavam lá do lado da gente. O contrário de outros que iam, às vezes, para atrapalhar, como eu estou dizendo, né? Mas era um atrapalhar saudável, porque eles colocavam o pensamento deles, a ideologia deles, entendeu? E às vezes até a gente tinha que dar a mão à palmatória, porque a gente também não é dono da verdade. Os desafios, o maior desafio era a questão do salário e condições de trabalho. Esses eram os desafios maiores que a gente passava, porque ainda hoje estamos passando, né? Então a vida de professor não é fácil, mas quando a gente ama o que faz e gosta do que faz, não fica tão difícil não, entendeu? Às vezes a gente saía com a vitóriazinha, às vezes não saía com nada, com as mãos abanando, mas a gente nunca perdeu a vontade de lutar, né? De ir para frente, de lutar pelos direitos que são nossos, né? E também de ensinar os outros, né? E assim essa troca de experiência, valia muito para a gente, entendeu? Foi assim que a gente foi criando um ambiente que hoje chegou ao que é, entendeu? Isso não saiu do dia para a noite. Foi trabalho consciente de vários professores. Foi através da DUFAL que a gente conseguiu se reunir, aglutinando as nossas forças, né? E, além disso, a gente começou a discutir temas próprios da universidade, que até então era disperso. Cada departamento podia até discutir determinados assuntos, mas eram os assuntos específicos do seu departamento. E assim a gente passou a ver a universidade como um todo. E eu acho isso importantíssimo. A gente sozinho não pode fazer muita coisa, né? Tem um livrozinho que diz assim, que homem algum é uma ilha, né? Então, à medida que a ilha vai se juntando com outras ilhas, aí a gente já forma um continente. Penso eu, né? E isso aconteceu com a gente. O trabalho que os docentes desenvolveram foi um trabalho visando melhorar cada vez mais
qualidade do ensino, as condições que a gente não tinha de trabalho, talvez ainda hoje falta opção de coisa, tá entendendo? Mas poderia ser pior se não tivesse movimento docente. Então nós, os docentes, com os servidores também, não é? Com os alunos também, que nos acompanhavam, quando a gente ia fazer nossas greves, que saía por aí gritando arroz, feijão, saúde, educação, não é? Que chegava rouco em casa. Aí eu vejo que aqueles gritos que a gente deu não foram em vão. Entendeu? E a universidade está ali contando história, né? Nasceu em 65, né? Mas já tem um bocado de tempo, né? E por aí vai.